Bom dia, bom dia pessoal. Nós estamos aí no capítulo 14, Brasil Nova República. É o Brasil atual, dali depois da eleição de Fernando Collor de Mello, 88, até os dias de hoje, a aprovação da Constituição de 88. Nós temos que fazer a versão aí da página 18 em diante, até o final do capítulo. Tem muita coisa, tem que ser rápido hoje. Só vou lembrar que tem a pesquisa dos movimentos dos Carapintadas, página 24. É um trabalho a ser enviado para mim, está liberado já. Vai até sexta-feira, antes da nossa aula, ok? Não deixem de fazer, vale 12 pontos, nós estamos terminando a atividade. Depois você entra lá e consulta. É aquela atividade que eu já tinha falado sexta-feira passada. Nós vamos fazer a correção, apesar de não ter passado, nós vamos fazer a correção da página 17. Por quê? Porque é uma revisão da ditadura. Na página 17 está pedindo: analise as imagens ao lado e busque as respostas para as questões a seguir. Durante a ditadura civil-militar, a população votava? Justifique sua resposta. A população não votava para presidente, governador de estado e prefeito de capital, porque eles eram cargos biônicos, eram indiretos, era indicado pela ditadura. O restante, vereador, deputado estadual, federal, você poderia votar, ok? E a outra pergunta é: qual é a importância das eleições livres para um governo democrático? Galera, ontem seu professor participou da festa da democracia nas eleições. Ainda bem que eu não estou cansado, ficar de 6 da manhã até 5 trabalhando direto. Mas qual é a importância de eleições democráticas que muita gente não dá valor? As eleições, elas refletem a opinião do povo, a livre opinião do povo. Votando bem, votando mal no candidato que você quer ou não, já comentei isso, você tem que respeitar. Por quê? Porque a vontade da maioria é soberana. Isso que é democracia, é quando você respeita a vontade do povo, independente daquilo que aconteça. E isso se dá por meio de como? Sufrágio universal. Voto simples e maioria que elege. Prefeito, igual ontem, vai eleger vereador. O prefeito que não teve a maioria vai para o segundo turno. Quem for votado com a maioria, 50,1%. Beleza, ganhou. Vai governar 4 anos. Ok? Tranquilo? Isso é importante. Eu acabei deixando isso porque ia coincidir com as eleições. Podemos ir para a correção mesmo agora, a página 18? Página 18. Organize as ideias. Antes de iniciarmos estudos dos temas do capítulo, vamos recordar alguns assuntos estudados. Questão do Enem, muito boa. Viemos nos vacinar contra o despotismo. Quino, Mafalda, 1991. Quem o desenhista da Mafalda morreu esse ano, Quino. Democracia, regime político no qual a soberania exercida pelo povo pertence ao conjunto dos cidadãos. Uma suposta vacina contra o despotismo em contexto democrático tem por objetivo... Professor, eu não lembro o que é o despotismo para fazer essa questão. Tem que lembrar. Despotismo é quando os reis absolutistas adotavam ideias iluministas, modernas, para continuar no poder. Traduzindo, qual é a crítica do Quino? Tem muito aí democrata que se transveste de respeitar o povo e as leis, mas na verdade tem um viés autoritário. Aí embaixo ele colocou o texto para explicar o que é democracia. O que é democracia? É quando a vontade do povo é soberana. Basicamente isso. Aí ele pergunta: por que você tem que tomar uma vacina contra o despotismo? Por que você tem que tomar uma vacina contra o autoritarismo, a violência? E tem um monte de gente querendo a volta da ditadura. Para você respeitar a democracia. Professor, qual é a única resposta correta? A 18. Quem colocou a letra D de dado, meus parabéns. É a única opção correta. Por que a letra D de dado? Evitar a escolha de governantes autoritários. Galera, o mundo todo está vendo atualmente, o 8º ano, se preparem. O mundo todo está vendo Lila, a Ana não vai estar na live, tá? Do 9º ano A. Ela foi ao médico. Beleza, Nicolas, obrigado. Professor, o mundo todo está vendo aqui um viés autoritário, a volta da extrema-direita, de conservadores, reacionários. Isso é um tremendo perigo, que esses caras chegam ao poder e podem resolver dar um golpe e trazer os militares de volta aos regimes autoritários, tanto de esquerda quanto de direita, galera. E isso é um tremendo perigo. Quer dizer que a democracia mundial está enfraquecida. Ok? Número 1, letra B de dado. 2. Leia o fragmento a seguir. Página 19. É a continuação. Número 2.
Depois de um ano de grandes manifestações, de luta por mais liberdade, a resposta do governo passava longe dos anseios da população. O AI-5 suprimia os últimos resquícios de democracia no país. O autoritarismo alcançaria seu ponto máximo. E para viver no Brasil, sem correr risco de vida, seria preciso silenciar. Professor, o que é isso? É o auge da ditadura no Brasil, a implantação do AI-5, ok? De acordo com o texto, qual era o sentido de silenciar? Galera, por que uma pessoa silencia? Ela quer falar, quer expressar sua opinião, mas ela fica quieta muitas vezes. Porque ela tem medo pela sua vida ou dos seus familiares. Então vamos lá. Quando o AI-5 foi baixado, silenciar significava não se opor e criticar o regime militar. Coloque isso lá. Silenciar significava não se opor, não criticar o governo do regime militar, nem suas medidas democráticas. O AI 2, 3, 4, 5, a censura, a perseguição. Você não podia falar absolutamente nada. E tem gente que quer que essa época volte. Porque eu não sei, ok? Um período que você não podia pensar, que você não poderia falar, que você não poderia se opor livremente, ok? Era o medo de ser perseguido. Alguém bater lá na sua porta e te prender. O que é o AI-5? Suspensão de todos os direitos políticos. O cara poderia te prender e falar, olha, eu sou da polícia, eu estou te levando. E daqui a pouco ninguém te achava mais. Você era torturado e morto. Ok? Dúvidas? Dúvidas? Podemos passar? Já copiaram aí? Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Não? Então vamos lá. Página 21 e 22. 21 e 22. Eduarda, você lê para mim a Constituição, o título 1 e o título 2, ou 4 leis dos indígenas? Tem como? Pode ser? Então, tem documentos. A nova Constituição garantia ainda a liberdade sindical, o direito de greve, a proibição de discriminação por empresas em virtude da cor, de gênero, de idade ou de estado civil. Essas mudanças em prol dos trabalhadores renderam à Constituição de 1978 o título de Constituição Cidadã, cunhada pelo deputado Ulisses Guimarães. Leia alguns artigos, parágrafos e incisos da Constituição de 1988 que tratam dos direitos e dos deveres individuais do Brasil. E Eduardo está sem microfone. Galera, não vou ler todos, ok? Eu vou ler aqui. Título 1. Dos princípios fundamentais. Galera, é o início da nossa Constituição. Título 1. Artigo 1. A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios do Distrito Federal, constitui-se em Estado de Direito e tem como fundamentos: 1. Soberania. 2. Cidadania. 3. Dignidade da pessoa humana. 4. Os valores sociais de trabalho da livre iniciativa. 5. Pluralismo político. Artigo 4. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: defesa da paz, solução pacífica dos conflitos e repúdio ao terrorismo e ao racismo. E tem gente que está falando que vai botar pólvora nos Estados Unidos. Então tá bom. Título 2. Dos direitos e garantias fundamentais. Capítulo 1. Dos direitos e deveres individuais e coletivos. Prestem muita atenção nisso, nono ano. Artigo 5. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se os brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, no termo seguinte: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos dessa Constituição. 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. 3. Ninguém será submetido a tortura nem tratamento desumano e degradante. 4. É livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato para tudo. Você pode se manifestar, mas você não pode se esconder atrás do seu notebook, celular, com outro nome, outra coisa, para você fingir que não é você. Você pode criticar com seu direito, respeitando o outro. Então você não pode se esconder quando você critica. Olha só, é uma coisa constitucional. Capítulo 8. Dos índios. São reconhecidos, artigo 231,
São reconhecidos aos índios sua organização social, costume, língua, crença, tradições, direitos originários sobre as terras, que tradicionalmente ocupam competir na União, demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os bens. Inciso 1. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios e por elas habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Inciso 2. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhe usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. A nossa Constituição, por incrível que pareça, é uma das mais modernas do mundo. Ah, professor, mas não é posto em prática o que você falou. Aí são outros 500. A Constituição brasileira é uma das mais completas. Ela é uma das mais constituições que preserva o indivíduo e seus direitos. Ela foi feita em 1978. Ela não é a Constituição Americana de 1780 e pouco. Não, não é. Ela é bem 1776. Não, ela é bem mais nova. Então ela já trouxe assuntos muito mais novos. Ela repudia a violência, ela traz a liberdade de pensamento e expressão, e muita gente não dá valor a isso aos dias de hoje. É impressionante. Página 22. De acordo com a leitura do trecho da Constituição e seus estudos, responda. Número 1. O que estabelece o texto constitucional em relação aos direitos e deveres dos indivíduos? Estabelece a todos os brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil a igualdade perante a lei, independentemente de qualquer característica individual. Para a Constituição brasileira, não importa se você é branco, preto, pardo, amarelo, indígena, se você é heterossexual, homossexual, se você ali é católico, protestante, umbandista, todos são iguais perante a lei, até porque o Estado é laico, não pode ter religião oficial, ok? Ou pelo menos deveria ser assim. 2. Em relação ao racismo, a Constituição de 1968, que inclusive é essa que nós temos agora, né, proíbe o racismo ou qualquer outro tipo de discriminação pautado na cor da pele. Eu não sei se vocês viram o Fantástico ontem, eu não vi, que eu estava muito cansado, fui dormir, também sou humano, mas saiu um caso de racismo aqui no Brasil com uma pessoa famosa, uma menina que foi discriminada e uma atendente. Galera, sempre tem caso de racismo, sempre tem. O problema é que no Brasil tem a lei que pune ali o crime de racismo, é inafiançável. Mas para não deixar ninguém preso, tem também uma outra, que é o crime análogo ao racismo. Esse não dá cadeia. Aí o que acontece? Ao invés do delegado lá prender o cara por causa do racismo, que eu chamo de macaco, ofende pela cor, não, ele vai lá e põe crime análogo ao racismo. E o cara sai para responder livre e ele não é punido, paga no máximo aí uma fiança e sai. Problemas do Brasil. 3. De que maneira o texto constitucional se contrapõe ao AI-5? Galera, por que a Constituição brasileira se opõe ao AI-5? Porque o AI-5 era utilizado para reprimir, tirar os direitos individuais, censurar os meios de comunicação, o pessoal praticava atos de violência contra o cidadão. Isso não é permitido na nossa Constituição, que aqui permite a liberdade de imprensa, de pensamento, o seu direito individual é inviolável, você tem direito ao habeas corpus, você só pode ser preso depois que o seu julgamento é transitado, julgado, ou seja, em última instância. Ah, professor, mas tem um monte de gente aí que está livre aí. Aí são outros 500, é problema da justiça. Então ele repudia qualquer ato de violência contra o cidadão, seja uma violência física, moral e intelectual. Ok? Ok? Professor, isso é muito importante, que o brasileiro desconhece os seus direitos. Ok? 4. Conforme estudamos, as constituições brasileiras até a década de 1960 não tratavam dos indígenas, deixando-os de fora de seus textos. Em contrapartida, a Constituição de 1938 estabeleceu direitos e garantia aos povos indígenas brasileiros. Quais foram esses direitos e essas garantias que o pessoal, por acaso, está mexendo hoje para diminuir? A Constituição atual garante ao indígena a preservação da sua cultura, da sua organização social, da sua língua e do seu território, que deve ser protegido e demarcado pela União.
E o indígena pode ir lá caçar, viver, explorar do jeito que ele quiser. São as reservas indígenas, que são regulamentadas. Que hoje, por acaso, o governo quer diminuir ou acabar para permitir a exploração de garimpeiro, de plantador de soja, de trigo, de gado, e assim vai. E os conflitos estão acontecendo entre os indígenas e essa galera que está indo explorar o território deles, que por acaso é garantido na Constituição, ok? Então não é favor nenhum. O pessoal fala, o indígena não trabalha, ele é preguiçoso. Galera, isso foi construído ao longo dos séculos, ok? Isso é mentira. Eles têm um modo de vida próprio, ligado à floresta e à preservação dela. Dúvidas? Já copiaram? Já deu tempo de copiar? Dúvidas. Galera, ontem eu trabalhei na eleição. O que dá de gente achando que conhece a Constituição, achando que tem direito a um monte de coisa e não tem, é brincadeira. O brasileiro não gosta de ler, não gosta de aprender, de interpretar, ok? Podemos ir? Professor, tem um cotidiano aí e tem um Você Faz História. Eu não passei, mas eu só vou comentar. No cotidiano tem lá a pergunta: a Constituição estabelece tal igualdade entre o Estado que o Estado deve assegurar lá na prática. Esses direitos estão sendo garantidos a toda a população? Justifique a sua resposta. Galera, a Constituição brasileira fala de igualdade, direitos iguais, trata todo mundo igual perante a lei. Isso de fato acontece no Brasil? Não. Por quê? Isso está ligado à condição socioeconômica. Quem tem dinheiro dificilmente vai para a cadeia, mesmo cometendo crime. Quem não tem dinheiro para se defender, vai preso. É só você olhar a quantidade de negros, pardos, brancos, pretos e amarelos que tem nas nossas cadeias. E você vê que a maioria são de origem negra, são pretos ou então pardos. Então há uma desigualdade socioeconômica no tratamento dado ao cidadão. Quem tem dinheiro pode mais. Quem não tem dinheiro, rebola. Essa que é a verdade. Quem nunca viu esses casos aí, você sabe quem você está falando? Eu sou filho disso, eu sou isso, eu sou aquilo. Galera, um país onde todo mundo respeita a lei, não tem carteirada. Infelizmente, o Brasil está longe disso. Depois, o Você Faz História. Diante da realidade atual da nossa sociedade, quais medidas individuais e coletivas podem ser tomadas para que os direitos estabelecidos pela Constituição brasileira sejam de fato cumpridos? Nossa, tão simples. Como é que a gente pode botar em prática a Constituição? Valorizar a educação, respeitar o cidadão, saber que os seus direitos terminam quando começa do vizinho, aí você não precisa ligar o som alto, mesmo que não seja o horário seja permitido. Você ter um bom acesso a serviços básicos como infraestrutura, educação, segurança, tudo que o Brasil não tem. O brasileiro paga pesadíssimos impostos, mas não tem a qualidade de vida proporcional. Se você pegar os 15 países que pagam mais impostos, o Brasil está lá no meio. Você vê que o Brasil é intruso, porque é um país de terceiro mundo e o resto é de primeiro. Mas aí quando você vê o serviço não volta para o brasileiro. Essa é a verdade. E tudo começa com a educação. Tudo. Entra o governo de esquerda e direita, fala que vai fazer PAC, construção, que vai gerar emprego, que vai melhorar a segurança, a saúde. Não fala que vai reformar a educação. Quanto mais o povo é ignorante, mais fácil é para dominar. Isso é verdade. Ok? Vale para a direita, para a esquerda, para socialista, para capitalista, para anarquista, qualquer um. Essa que é a verdade. Pois é, os impostos no Brasil são terríveis. O Ronald falou que comprou o lanche por R$ 29 e R$ 20 era de imposto. Pega a sua notinha fiscal do que você compra e olha lá os impostos que tem. Aí você vê que os impostos no Brasil sobre produtos e mercadorias é de 25, 30, 40, até 50%. É uma maravilha. Página 25. Podemos ir? Já copiaram? Página 25. Júlia, tô ficando sem voz. Você pode ler pra gente, fazendo favor? Tô falando muito hoje. Oi, Obrigado, Júlia. tá me ouvindo? Perfeito. É para ler da partir do Interpretando Documentos? Pode, só para dar a introdução. Tá. A conjuntura que levou à eleição do presidente Collor em 1989 era inédita. Acontecia em um momento de globalização mundial, na qual a troca de informações se tornava cada vez mais rápida e acessível. Nesse cenário, os meios de comunicação ganhavam cada vez mais destaque e atingiam parcelas
cada vez maiores da população. Collor, ligado a esse novo cenário, soube aproveitar seu favor. Júlia, travou. Travou. Júlia, deu uma travada. Poxa, alguém pode continuar? Ela caiu. Tá, vamos lá. Collor, ligado a esse novo cenário, soube aproveitar ao seu favor o poder da influência da mídia, sobretudo a televisão. Vendia as qualidades que os brasileiros gostaram de ver associadas ao seu país: renovação, juventude e atitude. O que o presidente não esperava, no entanto, é que esse mesmo veículo direcionado contra ele teria o poder de gerar uma comoção popular tão intensa que acabou destituindo do seu cargo. Quando surgiram as primeiras denúncias de corrupção contra seu governo, ninguém acreditava que elas teriam muito impacto. Afinal, outros presidentes já haviam sido acusados do mesmo crime, sem grandes consequências. A diferença entre a situação em relação a seus antecessores estava com uma garantia constitucional criada apenas um ano antes de sua eleição, na Constituição promulgada por Sarney em 1988. Júlia, você conectou? Voltei, professor. Então lê pra gente os artigos. Tá. Artigo 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nessa Constituição. Primeiro, nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embraçado a plena liberdade da informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observando o disposto artigo 5º. Desculpa, professor. Segundo, é vedada toda qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Lila, mata uma curiosidade. Você votou em Collor? Collor foi eleito porque a mídia manipulou também a imagem dele, que era o cara do progresso, novo, jovial, era casado com a primeira-dama linda e maravilhosa. Isso foi utilizado, cara bem alinhado, lindo e maravilhoso. Eu contei para vocês que muita mulher votou nele porque ele é lindo, né? Padrão de beleza. E muita gente votou nele por causa disso. O que deu? A mesma mídia, que até manipulou os debates dele, foi aí uma emissora muito famosa, manipulou o debate dele com Lula no segundo turno, foi a mesma mídia que caiu matando em cima dele com a denúncia de corrupção, que foi pesquisar. Por quê? Liberdade de expressão e pensamento. A Constituição de 88 garante isso, ok? Então vamos lá. O que o artigo 220 da Constituição de 88 pretendia garantir? A liberdade de expressão da imprensa. Coloca lá. Liberdade de expressão da imprensa. A imprensa tem que ser livre para cobrar os políticos, cobrar tudo que eles devem fazer. Isso está meio morto no Brasil. Por quê? O governo faz propaganda em rede oficial. Então, como é que ela vai se posicionar contra? É um problema seríssimo. Capitalismo. 2. Que acontecimento do passado recente do Brasil tornava necessário dispor em Constituição o princípio de liberdade de imprensa? A censura que havia acontecido durante o regime militar. Então, a Constituição de 88 trouxe no artigo lá, o 220, que a liberdade de imprensa é uma coisa suprema, que não pode ser proibida. Tinha os projetos uns anos aí para acabar com a liberdade de imprensa. Cuidado, hein? 3. Qual é a importância da exposição como artigo 220 da Constituição brasileira em um regime de governo democrático? Galera, a garantia do direito à liberdade, direito de expressão, incluindo o posicionamento político, é a base da democracia. Se você tem um país livre, a imprensa pode se posicionar. Não importa, tem emissora que é de esquerda e direita, beleza. O negócio é você se posicionar, você mostrar qual é o seu viés, assim como acontece nos países democráticos dos Estados Unidos. Vocês viram, agora a eleição do Trump. Não tem problema, tem emissora lá que é conservadora, tem emissora que é republicana. Aqui no Brasil tem emissora que é conservadora, tem emissora aqui que é mais liberal e democrática. Isso independe, desde que seja garantida a liberdade de expressão.
para você se posicionar politicamente. Ou seja, você tem que ter amplas visões vindo da imprensa, e não só uma, para você aprender a se posicionar, achar aquilo que é mais justo e correto, ter um posicionamento político e, por exemplo, igual foi ontem, você votar no candidato que você acha melhor, ok? Se já pensou se a eleição fosse controlada, quem ia ser eleito? A imprensa ia atuar para quem? Ah, professor, mas a imprensa não é isenta. Nada é, galera, nada é. O fato é que a imprensa, a rede ou a emissora tem que mostrar de qual lado ela está. Acabou. E você decide. Tranquilo? Dúvidas? Podemos ir para 28? A 28 já está aí na tela. Página 27, página 28. Vamos lá. Aí está a taxa de inflação anual de 1936 a 1997. Você vê que o Brasil já teve taxa de inflação de quase 1.800%. E depois ela vai diminuindo até chegar a 1997 com 4%. Por que, professor? Para tudo. É o primeiro governo Sarney que dá errado, depois é o primeiro governo Collor nos seus planos, depois vem o Itamar Franco com o plano real e acerta a economia em 92. Aí a inflação vem diminuindo, ok? Aí vem as questões na página 28. De que forma os altos índices inflacionários registrados no ano de 98, 88, 89, 90, 92, 93 interferiam no cotidiano da população? Galera, a alta taxa de inflação era responsável por aumento constante no preço de alimento e produtos, mesmo que fossem de primeiras necessidades, o preço do alimento sempre estava aumentando, o poder de compra do assalariado era corroído, porque o salário não acompanhava o aumento da inflação e o preço de produtos, e, ao mesmo tempo, o reajuste de salário não acompanhava o preço das mercadorias. Era uma bola de neve. Aumenta a inflação, aumenta os produtos e mercadorias, aumenta a taxa de serviços e o seu salário não aumenta. Você perde poder de compra. Quando tem inflação alta, perde poder de compra. Ok? 2. O que explica a constante abrupta queda dos índices inflacionários a partir de 1994? É o estabelecimento do plano real, onde você ali vai trocar a moeda pelo real e vai estabilizar a inflação. A inflação agora é na casa de um dígito, 3, 4%, e olha lá, ok? 3. Cite uma consequência positiva que o plano real promoveu na economia. Galera, a de cima, só continuar. O plano real estabilizou a economia do país, sem ser necessário cortar zeros, igual o pessoal fazia. Os cortes de zero, o imediatismo no consumo que o pessoal disparava, depois o desabastecimento, isso tudo não aconteceu no plano real. Ou seja, a economia ficou tão controlada que não houve desabastecimento, não precisou cortar um de zero, não houve ali uma disparada no consumo, porque a moeda estava equilibrada, a inflação foi controlada, os gastos ali foram cortados, as privatizações ajudaram o caixa do governo e atraiu investimento estrangeiro. Você pode colocar qualquer uma dessas, ok? Isso tudo é mérito do plano real. 4. Cite uma consequência negativa desse plano para a indústria nacional. Equiparação do dólar real. Quando houve equiparação de um dólar real, ao mesmo tempo que isso trouxe investimentos estrangeiros, isso também quebrou a indústria nacional. Quebrando a indústria nacional, vai gerar desemprego, vai gerar miséria, vai gerar aumento da violência e piora nos índices sociais. Então, vamos lá. Ao equiparar o dólar real, atraiu não só investimentos estrangeiros, mas também produtos internacionais. Até aí é positivo. O que levou a indústria nacional a uma série de falências, que trouxe falências, desemprego, uma enorme recessão, e principalmente no segundo mandato do FHC, do Fernando Henrique Cardoso, uma piora enorme nos índices sociais, aumento da violência, pobreza, falta de investimento em serviços básicos, como saúde, educação, energia, veio o apagão de 2001, e assim vai, ok? Dúvidas? Dúvidas? Já copiaram? Pode passar? Pode passar? 31 e 32. Nós já estamos indo para o governo de esquerda, PT, com Lula e depois a Dilma, ok? Então nós estamos saindo ali, segundo o governo de FHC, nós estamos indo para a esquerda agora. Professor, vamos lá.
O afastamento da presidência Dilma Rousseff do poder ficou muito longe de ser apenas uma interpretação. Tanto dentro como fora do país, as opiniões se dividiram e ainda nos dias atuais são divergentes. A esse respeito, leio o fragmento a seguir, do impeachment de Dilma Rousseff. Vocês já acompanharam isso, já é da época de vocês. Vamos lá. O afastamento definitivo da Dilma Rousseff da presidência da República e, sem dúvida, o capítulo mais vergonhoso da história política brasileira. Acusada de praticar uma manobra contábil, as chamadas pedaladas fiscais contra ela não foram levantadas quaisquer suspeitas de enriquecimento ilícito ou aproveitamento do cargo em benefício próprio, ainda que sua vida privada e pública tenha sido vasculhada com uma lupa por seus adversários. Se ela cometeu crime de responsabilidade, também o fizeram e deveriam perder o cargo 16 dos atuais governadores, que usaram o mesmo artifício para fechar as contas de seus estados. Galera, isso é verdade. A Dilma Rousseff defassaram a vida dela, a mídia acabou com ela, lógico, estava cansada do PT e da corrupção. Ela não era corrupta, ninguém conseguiu provar nada. No entanto, que ela não perdeu direitos políticos. O que acusaram ela foi pedalada fiscal. Ela fez uma manobra contábil para enfiar o caixa e atrasar os pagamentos. Eu tenho dinheiro para pagar alguém, mas eu deixo no banco rendendo e a pessoa não recebe dinheiro. É isso que é pedalada fiscal. Devassaram a vida dela. Não encontraram nada. Não foi que nem o Fernando Collor de Mello. Entendeu a ideia? Não foi ali corrupção. Mesmo assim, ela sofreu um massacre da imprensa. Ela perdeu o apoio do Congresso, o outro lado, que a apostila não fala. A maioria já estava na oposição, ela não conseguia governar, era só o PT que era a base dele. O PT estava com aquela pecha, aquela pecha de ser corrupto. A mídia caiu matando, veio ali a Lava Jato também para contribuir. Ela acabou sofrendo impeachment com a maioria dos votos de senadores e deputados, ok? Do outro lado, é aí que o pessoal fala que ela foi tirada através de um golpe. Entendeu a ideia? Tem gente que fala que ela sofreu um golpe. Tem gente que se baseia nisso. Vamos lá. Ah, professor, mas o crime de responsabilidade fiscal existe. Existe. Ela só não tinha deputado para aprovar a alteração a uma emenda. Os governadores tiveram apoio. Ela não teve. Os deputados já estavam contra ela. Entendeu? Número 1, 32. Qual a justificativa do colunista do El País para considerar tal fato vergonhoso? O repórter demonstra que outros membros do executivo dos estados, governadores de estados, cometeram também a pedalada fiscal. Mas somente a Dilma Rousseff sofreu impeachment. Essa que é a vergonha. 2. Qual o argumento dos favoráveis ao afastamento da presidente? Que ela cometeu o crime de pedaladas fiscais. Ou seja, ela postergou o pagamento da dívida para a União para criar um superávit na conta primária, para disfarçar a crise no Brasil. Entendeu a ideia? Ela queria disfarçar a crise no Brasil. 3. É possível ter opiniões contrárias e mesmo assim estar aberto ao debate? Lógico, galera. Até hoje está aí essa polarização. Tem gente que fala que ela tomou um golpe, tem gente que fala que ela cometeu um crime, que estava na Constituição. Por incrível que pareça, os dois lados até hoje estão com esse discurso. A verdade é que deveria enterrar isso e fazer um novo governo em prol da população. E esse negócio de extremismo, de radicalização não está levando o Brasil a nada. Só está mergulhando o Brasil numa tremenda crise econômica. É verdade ou é mentira? A crise está aí 6 anos, ninguém apresenta solução nenhuma, esquerda, direita, cima, baixo, todo mundo preocupado só com política, e ninguém governa o país. Galera, ser político não é uma coisa demoníaca. Você tem que ter um espírito público. Depois lá, se você chega e se corrompe, são outros 500. Faz uma coisa para mim. Pega o nome de quem seu pai votou para vereador, vê se ele venceu. Pega as propostas e vai cobrando do seu pai para cobrar do vereador. Vamos ver se ele vai cumprir. Vereador assumir. Ok? Interpretando documentos. Vamos lá. A eleição do presidente Lula não é a ascensão de um indivíduo isolado, é a ascensão da geração revolucionária da década de 60. Uma vez em poder, mutações dos antigos projetos políticos são registradas. Na verdade, o mundo havia mudado e com ele a perspectiva política dos partidos de esquerda. No final da década de 1980, nasce uma palavra, mundialização ou globalização. Ela se impõe no início da década de 90 para designar muitas realidades embutidas. A constituição de um planeta geofinanceiro talvez seja o seu aspecto mais espetacular. Entre os partidos de esquerda, a revolução desaparece no horizonte, dando lugar a posturas reformistas. Procura-se diminuir o efeito negativo da globalização, criando-se forma de proteger o sistema econômico nacional.
Junto a isso, combate essas desigualdades através da política de distribuição de renda e uma série de outros programas sociais. Na última década, essas perspectivas, por assim dizer, foram central no governo Lula, de 2003 a 2010. Traduzindo, professor, a esquerda está chegando ao poder, ela vai fazer reforma agrária? Ela vai invadir propriedade? Ela não vai pagar dívida externa? Não, galera, esse socialismo já está morto. A esquerda hoje luta pela igualdade social. Do mesmo jeito que o liberalismo já não é mais o mesmo, é o neoliberalismo, a filosofia do Estado mínimo. Tudo evolui. Então vamos lá. De que forma a globalização influenciou o direcionamento político do governo do presidente Lula e da sua sucessora Dilma Rousseff? Galera, o aumento da globalização e a implantação do Estado neoliberal, do Estado mínimo, no Brasil, trouxe uma maior desigualdade social e pobreza às classes mais baixas, o que levou o Partido dos Trabalhadores, o PT, a ter uma conjuntura favorável no seu discurso em torno da diminuição da pobreza, do acesso a serviços básicos que foram negligenciados há séculos pela nação e seus governantes, ocasionando a eleição de Lula e de Dilma, que não pregavam a revolução proletária clássica do socialismo, mas sim a luta pela minimização das injustiças sociais históricas do país. Esse momento foi contraditório, pois as esquerdas do mundo estavam entrando em declínio após a queda da União Soviética. Ah, professor, mas o PT roubou muito e está pagando muito por isso. Quem rouba, esquerda, direita, cima, baixo, liberal ou não, conservador ou não, tem que ser preso, não importa o partido, ok? Então eles só conseguiram ser eleitos porque a conjuntura no Brasil foi favorável. Miséria, pobreza, desigualdade, o povo estava cansado e resolveu voltar numa proposta nova. Partido dos Trabalhadores, eleição de Lula, ok? Depois a gente sabe o que aconteceu, mensalão, corrupção e tudo mais. Não é passar a mão na cabeça, hein? Quem errou tem que ser preso. Dúvidas? Professor, a população teve acesso a serviços e produtos e financiamento que nunca teve? Teve. Isso a gente não pode mentir também. Financiamento de carro, de casa, de eletrodomésticos, acesso à escola, plano de saúde, ok? Isso é verdade. Podemos ir? Página 34. 34 e 35. Quais são os componentes históricos que fizeram com que a desigualdade econômica e social esteja presente na atualidade do nosso país? Galera, começa em 1500. Vamos lá. A alta concentração de terra e renda na mão de poucas pessoas, já falei sobre isso. A lei de terras, que excluiu a maior parte da população em 1850 de acesso a um pedaço de terra para plantio. Os privilégios das elites que se perpetuam desde a independência do Brasil, 7 de setembro de 1822. A Constituição de 1824, que só garantiu direito para a elite, excluiu o povo. A não inserção do negro, do índio na política nacional, da população mais pobre, que só vai ser incluída agora, né, no século XX, com as constituições mais modernas da Era Vargas. Políticas públicas que não são aplicadas na saúde, na educação, na segurança, deixando a população à própria sorte. Isso tudo faz o Brasil ser extremamente desigual. Poucos têm muito e muitos têm pouco. 2. Na educação, as condições são iguais para todos os brasileiros? Não. É só olhar na pandemia. Olha o que acontece que está na escola pública, já falei sobre isso. A educação brasileira, em geral, pública, é de baixa qualidade. Principalmente nas escolas de periferias, onde há muita violência. A Constituição afirma a igualdade no direito ao acesso e à permanência na sala de aula. Só que a qualidade é baixa, o que faz muitas crianças migrarem, os pais botarem escolas particulares. Está explicado. Ou seja, isso perpetua a desigualdade social. Uma massa de pessoas tem um péssimo acesso à educação, enquanto poucos têm uma qualidade melhor. Ok? 3. O ingresso na escola ou nas instituições superiores garante a conclusão dos estudos? Vocês têm exemplo de atletas aí. Não garante. Eu tive exemplo na UFES. O pessoal vem estudar do interior de outros estados que não tinham dinheiro para se manter e largavam o custo. Então, galera, não é só entrar no IFES, não é só entrar na Universidade Federal, na USP, no UFRJ. Você tem que se manter. E isso é muito caro. E muitas famílias de baixo poder aquisitivo não conseguem bancar os seus filhos nessas instituições, fazendo que muitos abandonem e voltem a trabalhar em empregos normais.
Infelizmente, eles não conseguem bancar moradia, alimentação, transporte, hospedagem, até mesmo quem mora na capital, porque isso é muito, muito caro. É até a compra de livros, ok? Não basta só entrar na escola, tem que se manter nela. É aí que o governo é essencial. O governo, nas escolas públicas, deveria oferecer o acesso à permanência e à qualidade. Não consegue fazer nenhum dos três. O pessoal vai para as escolas particulares, universidades particulares e assim por diante. Ok? Infelizmente, isso perpetua a desigualdade social. Quem tem a melhor educação tenta cargos melhores. Quem não tem, trabalha nesses empregos aí, trocando de uma hora para outra. É atendente, trabalha em posto de gasolina, trabalha no shopping, assim vai. Ok? Dúvidas? Podemos passar? Dúvidas? Dúvidas? Infelizmente, o Brasil é um país desigual. Podemos ir? Hora do estudo. O material de apoio era para você fazer um complete. Então, eu já coloquei aí. Se você quiser copiar ou pegar o material de apoio, pega agora. No governo de José Sarney, você vai preencher lá recessão econômica e plano cruzado, que foi um tremendo fracasso. Governo de Itamar Franco, plano real, que foi feito pelo seu ministro da Economia, que era o Fernando Henrique Cardoso, que ficou muito popular e foi eleito depois. Fernando Henrique Cardoso, você tem que colocar o quê? Privatizações e recessão econômica. Privatização no primeiro mandato, no segundo, e recessão no segundo mandato. Lula, mensalão e programa Bolsa Família, tentativa de acabar com a desigualdade social, ok? Acesso aos serviços básicos. Dilma Rousseff, recessão econômica e impeachment. Dilma, recessão econômica e impeachment. Michel Temer, recessão econômica e baixa popularidade. Dúvidas? Dúvidas? Pegaram lá a matéria de apoio e preencheram? Tranquilo? Galera, agora é marcar X, né? A número 2 era para marcar todas as afirmativas corretas. É a letra A. 2 é a letra A. Hora do estudo. 3 era para ler as opções e marcar as afirmativas que eram corretas. A 3 é a letra C de casa, ok? A 4 era para ler as opções e marcar a alternativa correta. A 4 é a letra A. 2A, 3C, 4A. Página 37, apostila. Questão do Enem, tem um texto que não dá tempo de ler. Segundo o texto, os conflitos sociais ocorridos no início da década de 1960 decorrem da letra B de bola, das contradições econômicas do modelo desenvolvimentista, do neoliberalismo, ok? Do liberalismo, perdão. Letra C, questão do Enem, do artigo 231. A persistência das reivindicações relativas à aplicação desse preceito, tendo em vista a vinculação histórica fundamental entre... Era a questão dos indígenas, nós já lemos. Era para você marcar a questão 6C, espaço e sobrevivência cultural. É a demarcação dos povos indígenas e respeito à sua cultura. Questão 7, também questão do Enem. Era para você marcar a alteração legal no Brasil contemporâneo, descrita no texto resultado do processo de mobilização do movimento negro, 7B. E a questão 8, que também é um texto que era para ter sido lido do Enem, sobre a conjuntura histórica que aconteceu no Brasil, que persiste desde Tancredo até os dias de hoje. Era para marcar a letra C de casa. Presença de políticos com trajetórias no regime autoritário. Infelizmente, o Brasil absorveu políticos da época da ditadura no regime democrático. Então, a sequência ficou 2A, 3C, 4A, 5B, 6C, 7B e 8C. Dúvidas? Não esqueçam de fazer a atividade no Positivo On e mandar para mim como trabalho, a pesquisa da página 24, o Movimento dos Caras Pintadas.